Olá pessoal, aqui é o Jairo Bauer e esse é o Happy Hour Consciente, o nosso novo podcast. Olá pessoal, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre como lidar com as expectativas de um 2021 muito parecido com o que a gente viveu em 2020. Vamos traçar aí alguns cenários pra gente, pessoal. A gente enfrentou nesse começo de ano um aumento importante do número de casos e de mortes aqui no Brasil por conta do novo coronavírus, números que ficam muito parecidos com as fases mais críticas da pandemia no ano passado, em julho, agosto do ano passado. Então a gente tem enfrentado cerca de 1.000 mortes por dia, quase 50 mil casos todos os dias, isso sinalizando pra gente que a gente tem uma nova onda. Em parte, essa nova onda tem a ver com os comportamentos do final do ano, do final de 2020, as grandes festas, Natal, Ano Novo, em que as pessoas viajaram, se encontraram, aglomeraram, não se cuidaram. Como reflexo desse movimento, a gente tem um aumento importante do número de casos, um aumento importante também das hospitalizações e do número de mortes. Então, esse é um cenário bastante preocupante e bastante triste. Além disso, a gente começa a ter novas variantes do vírus, mais infectantes, com maior poder de espalhamento em várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil. Então, tem uma variante da região da Amazônia, que foi detectada primeiramente em Manaus, depois na região em volta de Manaus e em outras cidades do Brasil. Se essa variante passa a ser o tipo predominante do novo coronavírus, a gente vai enfrentar mais dificuldades no país como um todo, porque ela tem esse poder de infecção maior do que as variantes anteriores. E isso é um fenômeno biológico. Conforme o vírus vai mutando, vai evoluindo, algumas variantes que são mais infectantes, que têm maior possibilidade de infectar as pessoas e de se perpetuar, elas vão ocupando espaço das variantes menos efetivas aí do ponto de vista da evolução do vírus, tá? Então isso é uma coisa importante da gente pensar e da gente contar aqui para vocês. Com essa situação, então a gente tem mais casos, a gente tem variantes mais preocupantes. O que fica de recado pra gente? Que os cuidados em relação aos nossos comportamentos têm que ser reforçados e até redobrados em algumas cidades, algumas áreas do país. Então, muito importante que a gente continue a evitar aglomerações, que a gente mantenha distanciamento social, que a gente fique em casa o máximo de tempo possível, que a gente evite sair e frequentar restaurantes, que a gente evite frequentar locais em que pode haver um risco maior de transmissão do vírus. Essas são algumas considerações importantes. Além, obviamente, do uso da máscara o tempo todo que você está fora de casa e também da higienização frequente das mãos com água e sabão ou álcool em gel quando água e sabão não está disponível. Pessoal, eu sei que é frustrante, é complicado, a gente está cansado, a gente já vem um ano nessa toada, então muitas vezes parece que as coisas iriam mudar radicalmente com a virada do ano, mas não existe esse botãozinho de liga e desliga, essa passagem automática de um estado para outro quando a gente muda de ano no meio de uma pandemia. As coisas vão acontecendo aos poucos e gradualmente. E idas e vindas podem acontecer. A gente tem visto na Europa, por exemplo, até uma terceira onda. Então a gente não sabe exatamente o que vai acontecer nos próximos meses. O que a gente sabe é como evitar o pior. Isso a gente sabe com certeza. Bom, mas chegou a vacina vai mudar esse cenário? Sim. Idealmente a vacina vai mudar esse cenário, mas a gente enfrenta alguns problemas também com a vacinação. A vacinação no Brasil ainda acontece de uma maneira bastante lenta. Quando eu gravo esse áudio aqui, a gente tem cerca de 1,5% a 2% da população vacinada e pensem no tamanho do país e na quantidade de gente que precisa ser vacinada para a gente conseguir pensar em uma imunidade comunitária. Os especialistas falam em 70% da população vacinada, ou seja, a gente tem que aumentar de maneira importante essa vacinação que tem no Brasil para que a gente consiga alcançar esse patamar. E isso vai demorar, pessoal. Tem problemas de logística, de distribuição de vacinas, de chegada das vacinas e de produção das vacinas aqui no Brasil. São várias etapas que estão caminhando muito lentamente. Então, enquanto 70% da população não tiverem recebido as 2 doses da vacina, possivelmente o vírus vai continuar a circular e a gente vai ter um comportamento ou um padrão de comportamento muito parecido com o que a gente viu no ano passado. E aí, como que eu lido com a minha ansiedade, com a minha frustração, com a minha expectativa? Eu tenho que aprender, de alguma forma, a viver melhor nesse cenário. E viver melhor
forma. Esse cenário significa controlar a ansiedade, controlar essa insatisfação, controlar essa frustração e não procurar descontar essa ansiedade nos outros ou buscando formas artificiais de tentar aliviar essa ansiedade com o uso de substâncias, por exemplo. Então a gente percebeu que em alguns cenários as pessoas buscam o uso de remédios ansiolíticos, drogas ilícitas e álcool também numa tentativa de aliviar essa ansiedade. O que a gente sabe em relação ao consumo de álcool é uma coisa que é muito clara. Toda vez que a gente bebe para aliviar emoções negativas, a gente tende a beber mal. Bebe demais, bebe com muita frequência e acaba se expondo a uma série de situações de risco e muitas vezes expondo outras pessoas a situações de risco. Então é muito importante que a gente perceba essa relação, que a gente controle a ansiedade de outras formas. E como que a gente controla essa ansiedade? Pois é, existem várias alternativas. Por exemplo, atividade física regular, uma alimentação mais saudável, usar técnicas de relaxamento, de meditação para tentar controlar a ansiedade, focar ou reservar um momento do seu dia para atividades de lazer que te deem alguma forma, alguma possibilidade de conforto e de relaxamento. Isso também é uma questão muito importante. E conversar com as pessoas quando você não está legal. Procurar amigos, redes de apoio, até profissionais em saúde mental para que você consiga entender como lidar melhor com a ansiedade. Voltando ali ao que a gente falou anteriormente, não é legal tentar aliviar a ansiedade com o uso de bebida alcoólica, porque você tende a beber pior. Pessoal, respira fundo, paciência, vai passar. Vacinação é fundamental para a gente atravessar essa fase, mas vamos com calma para que a gente não fique frustrado, chateado, triste, ansioso e que isso comprometa a nossa qualidade de vida e a qualidade de vida dos outros, tá bom? É isso aí. Logo, logo a gente volta com mais novidades para vocês aqui no Happy Hour Consciente. Valeu! Esse foi mais um Happy Hour Consciente, o nosso podcast em parceria com o Instituto Acatu.